Eu sou Thalita, tenho 33 anos. No último almoço de Páscoa, meus pais colocaram 3 sacolas de presentes brilhantes na frente dos 3 filhos da minha irmã, declarando em voz alta: isto é uma recompensa para os netos que dão orgulho aos avós. Na frente dos meus 2 filhos, Maia, de 8 anos, e Tiago, de 5, havia apenas um espaço vazio. Tiago olhou para cima, puxando minha manga, confuso. Maia apenas escondeu silenciosamente o desenho de um coelho que tinha feito para a avó debaixo da mesa. Meu sobrinho de 14 anos olhou para meus filhos e deu um sorriso de deboche. Acho que eles simplesmente não são dignos. Ninguém o corrigiu. Meus pais continuaram mastigando o bacalhau. Eu não gritei. Com a disciplina que aprendi após anos servindo no exército, levantei-me, empurrei minha cadeira, coloquei os casacos nos meus filhos e saí direto pela porta. Quando cheguei em casa, enviei exatamente uma mensagem para o grupo da família. Segundos depois, meu telefone começou a explodir. Mãe, pai, depois minha irmã, ligando sem parar. Mas há uma coisa que nenhum deles sabe. O que eu farei a seguir custará a eles muito mais do que uma sacola de presentes. Bem-vindos ao Vingança Nobre, onde pessoas comuns se impõem, estabelecem limites e retomam sua dignidade. Se você já foi o estranho em sua própria família de sangue, esta história é para você. Curta, comente e inscreva-se. Agora deixe-me contar como tudo começou. O velho Volkswagen roncava na garagem, seu motor um rugido baixo e irregular contra a noite fria do interior de Minas Gerais. Dentro da cabine, o ar parecia rarefeito, gelado. Levou exatamente 22 minutos para ir da casa dos meus pais de volta ao nosso apartamento. 22 minutos de um silêncio pesado e sufocante. Mantive minhas mãos na posição de 10 e 2 horas no volante. Meus nós dos dedos estavam brancos, o osso marcado contra o couro gasto. Eu não olhei no espelho retrovisor. Não podia, ainda não. Apenas observei as faixas amarelas da estrada serem engolidas pelo escuro. Uma voz pequena e fina veio do banco de trás. Era Maia. Mamãe, eu não pisquei. Sim, querida. Por que a vovó não gosta da gente? A pergunta foi um pedaço de vidro quebrado na minha garganta. Meu aperto aumentou até o volante ranger sob minhas palmas. Eu não chorei. Tinha esquecido como fazer isso há muito tempo. Em algum lugar entre o calor das missões e as noites, sem sono da minha antiga vida. Ela está. Enganada, Maia. Eu disse. Minha voz plana e dura como uma placa de granito. Vocês não fizeram nada de errado. Você e o Tiago são exatamente quem deveriam ser. Lembrem-se disso. Estacionei no nosso pátio de brita. Levei-os para dentro, seguindo a rotina como se estivesse executando uma lista de verificação. Pijamas, dentes, cama, prendi os cobertores firmemente em volta de seus ombros, da mesma forma que eu costumava arrumar minha mochila de campanha. Arrumado, ordenado, seguro. Assim que a porta do quarto deles deu o clique ao fechar, o silêncio do apartamento invadiu tudo. Era barulhento. Era o tipo de quietude que faz os ouvidos zumbirem. Fui para a cozinha e não acendi a luz do teto. Não precisei. O brilho azul pálido e doentio do meu telefone sobre a mesa de madeira riscada era o suficiente. Servi um copo de água da torneira, sem gelo. Sentei-me e observei a tela. Estava piscando, pulsando. Zuleika, minha mãe. Ela tinha enviado 4 longos parágrafos. Percorri as palavras, meus olhos rastreando as mentiras como se eu estivesse procurando um vazamento em uma linha de suprimentos. Ela chamou aquilo de incentivo. Disse que as sacolas de presentes eram uma forma de celebrar o desempenho escolar e motivar Maia e Tiago a melhorarem. Motivação para uma criança de 5 anos. Senti um gosto amargo no fundo da boca. Olhei ao redor da minha cozinha pequena e apertada. 2 anos atrás, eu tinha enviado cada centavo do meu adicional de periculosidade, o dinheiro extra, que ganhei por estar no calor e na poeira, enquanto o perigo rondava de volta para esta cidade. Enviei para que Zuleika pudesse arrancar seus armários velhos, podres, e colocar mármore branco,
e uma geladeira de última geração. Eu paguei pela própria mesa que acabara de ser forçada a deixar. Agora meus filhos nem sequer tinham um lugar nela. Deslizei para a próxima mensagem. Otávio, meu pai. Talita, pelo amor de Deus, peça desculpas à sua mãe. Você sabe como ela é. Esqueça isso para que possamos ter um pouco de paz por uma vez. Paz. A versão dele de paz era uma morte lenta. Ele era um homem que veria seus próprios netos sangrarem se isso significasse que ele não teria que ouvir sua esposa levantar a voz durante o jantar. Ele era um covarde que trocou a dignidade da filha por uma noite tranquila em frente à TV. Então veio Priscila, minha irmã. Você sempre tem que fazer tudo ser sobre você, não é? Você estragou todo o clima. As crianças estavam felizes até você ter seu chilique. Eu não respondi. Não lhes dei a satisfação da minha raiva. Em vez disso, toquei a tela com um dedo firme. Botão de desligar. Volume para baixo. Captura de tela 1, 2, 14 vezes. Salvei cada palavra, cada mentira, cada pedaço de lixo psicológico que jogaram em mim. Movi tudo para uma pasta. Nomeei como evidência. Coloquei o telefone no modo não perturbe. A luz azul morreu. A cozinha ficou preta. Fiquei ali no escuro por um longo tempo, ouvindo o zumbido da geladeira. Eu cansei de ser um caixa eletrônico. Cansei de ser o plano B. Eles achavam que estavam me dando uma lição. Não perceberam que eu era quem estava tomando notas. As semanas passaram rastejando. Eu me mantive afastada. Trabalhava nos fornos às 4 da manhã, minhas costas doendo, minhas mãos cheirando a fermento e sal. Ignorei as chamadas perdidas. Ignorei as iscas. Então chegou a primeira semana de dezembro. Um envelope pesado, cor de creme, caiu na minha caixa de correio, sem endereço de remetente, mas eu conhecia a caligrafia. Era a escrita perfeita e praticada de Zuleika. Abri-o parada no balcão. Um vale-presente de uma grande loja de departamentos caiu. R$ 100. Olhei para o cartão dentro. Estava impresso com uma guirlanda e azevinho. Dentro, na mesma caligrafia impecável, dizia: para Maia e Tiago. Meu nome não estava lá, nem uma menção, nem um oi, Talita. Era como se eu tivesse sido apagada da tinta. Eu não era mais filha, não era nem mesmo uma pessoa. Eu era apenas a porteira dos netos com quem eles queriam brincar como se fossem bonecos. Olhei para o cartão e depois para o espaço vazio onde meu nome deveria estar. Não senti a picada que esperava. Senti outra coisa, uma clareza fria e afiada. A linhagem estava rompida. A ponte era cinza. Peguei meu telefone e disquei um número que salvei semanas atrás. Escritório da DRA. Soraya, disse uma voz. Aqui é Talita Lacerda, eu disse, minha voz firme. Tenho os arquivos prontos. É hora de começar. A cozinha era uma caixa de gelo às 4 da manhã. Eu não me incomodava com o aquecedor. Gostava do ar cortante e afiado. Parecia honesto. Cliquei na luz fluorescente e ela ganhou vida com um piscar doentio, lançando sombras longas e irregulares sobre a mesa de preparo de aço inoxidável. Puxei um saco de 30 quilos de farinha da despensa. Minha região lombar deu uma fisgada quente, aguda. O tipo de dor profunda que se instala nos seus ossos quando você passa muitos anos carregando um peso que não deveria aguentar. Ignorei. Usei a concha. Pesei 300 gramas. Exatamente. A balança digital não tinha motivos para mentir para mim. As pessoas, por outro lado, faziam isso por esporte. A batedeira, industrial pesada, era uma fera. Ela gemia enquanto os ganchos de aço rasgavam a manteiga fria e o açúcar. Um batido baixo e rítmico que ecoava nas paredes de linóleo. Fiquei ali, de braços cruzados, observando a pá girar. 73 tortas. Maçã com caramelo salgado. O cheiro de açúcar queimado e canela forte começou a encher a sala, espesso o suficiente para cobrir o fundo da minha garganta. Era um cheiro bom. Tinha cheiro de trabalho. Tinha cheiro de manter-se à tona. Cada torta era um tijolo na parede que eu estava construindo para manter meus filhos seguros da rua. Eu me movia com uma velocidade nervosa e praticada.
Não pensava na voz da minha mãe. Não pensava no silêncio do meu pai. Apenas observava o cronômetro. A exaustão física era a única coisa que impedia o barulho na minha cabeça de ficar alto demais. Janeiro atingiu a cidade como um cobertor cinza e úmido. A correria das festas de fim de ano tinha morrido, mas minhas encomendas não apenas diminuíram, elas evaporaram. Eu estava no supermercado numa manhã de terça-feira, encarando o preço do leite, quando vi a dona Guiomar, da igreja local. Normalmente, ela era o tipo que me encurralava por 20 minutos só para perguntar sobre minha receita de massa. Hoje, ela me viu vindo e, de repente, ficou fascinada pelo rótulo nutricional de uma lata de ervilhas genéricas. Ela virou o carrinho e correu para o corredor da farmácia sem dizer uma palavra. Não, era apenas ela. Era a cidade inteira. Eu podia sentir o peso dos olhares no posto de gasolina. Ouvia o silêncio repentino quando entrava na loja de ferragens. Zuleika tinha estado ocupada. Eu sabia como ela trabalhava. Ela passava as tardes de domingo sentada no último banco da igreja, secando os olhos com um lenço de renda, dizendo a quem quisesse ouvir que eu a tinha proibido de ver os netos. Ela está tão perturbada desde que voltou do serviço militar. Ela suspirava, sua voz gotejando aquela falsa piedade dominical. Tentamos de tudo, mas algumas filhas simplesmente não querem ser salvas. Sentei-me à minha pequena mesa de cozinha naquela noite, aquela com a madeira riscada e a perna bamba. A tela do meu laptop era um mar de vermelho. As encomendas caíram 44% em um único mês. Isso não era uma fase ruim, isso era um boicote planejado. O aluguel do meu espaço de cozinha comercial vencia em 5 dias. A conta de luz estava no topo de uma pilha de correspondências. Um aviso laranja neon da companhia elétrica que parecia um tiro de advertência. Zuleika estava fazendo mais do que falar. Ela estava me asfixiando financeiramente. Ela conhecia minhas margens. Sabia que eu estava pagando o plano de saúde de Maia, Tiago, do meu próprio bolso. Ela me queria falida e desesperada. Queria que eu rastejasse de volta para sua cozinha de mármore, implorando por um empréstimo para que pudesse colocar a coleira em mim novamente. Na tarde seguinte, eu estava entregando uma pequena fornada de biscoitos na floricultura do centro. Patrícia não me deixou nem colocar as caixas no balcão antes de pegar meu braço e me puxar para o depósito dos fundos. O ar ali era denso com o cheiro de terra úmida e rosas refrigeradas. Patrícia não era de conversa fiada. Ela bateu a porta pesada, trancou-a e enfiou um tablet debaixo do meu nariz. Seus olhos estavam escuros, vibrando com um tipo de raiva que fazia minha pele formigar. "Você já viu isso?" ela perguntou, sua voz sussurro baixo e áspero. Olhei para a tela. Era uma página do Instagram. Cozinha dos Lacerda. Lá estava minha irmã Priscila. Ela usava um avental de linho caro, sorrindo em uma cozinha que parecia saída de uma revista. Ela segurava uma torta. Minha torta. Não era apenas o sabor. Era o meu trabalho de treliça específico. Meu padrão exato de fio de caramelo. A legenda embaixo fez o que era sangue nas minhas veias virar gelo. Finalmente compartilhando minha receita secreta de família. Vovó sempre dizia que eu tinha o toque natural. Encomende, agora para o concurso de inverno. Rolei para baixo. Minha mãe comentou lá no final, tão orgulhosa da minha menina. Nós só investimos nosso tempo nos membros da família que realmente mostram gratidão. Encarei o rosto filtrado e presunçoso de Priscila. Minhas mãos não tremeram, não suaram. Elas apenas ficaram imóveis, como pedra. Senti um nó frio e duro se amarrar no centro do meu peito, mais apertado que a cilha de uma cela. Ela não está apenas falando. Talita, Patrícia sussurrou, aproximando-se. Ela está vendendo para o conselho da igreja. Está usando sua antiga lista de clientes do fundo beneficente. Ela está roubando a comida da boca dos seus filhos. Entreguei o tablet de volta para ela. Não disse uma palavra. Apenas pensei nos 44%.
Pensei no aviso laranja na minha mesa e nos 22 minutos de silêncio no carro. Thalita. Patrícia tocou meu ombro. O que você vai fazer? Olhei para as fileiras de hastes mortas na lixeira de canto. Pensei nos arquivos que já tinha começado a salvar. Eu não vou fazer nada agora. Eu, disse, minha voz mal audível acima do zumbido da geladeira de flores. A lei? Vai. A luz azul da tela do telefone queimava meus olhos na cabine escura do meu carro. Sentei-me na garagem, o ventilador soprando uma brisa fraca e empoeirada que nada fazia para diminuir o frio do inverno mineiro. Cozinha dos Lacerda. Percorri as fotos, meu polegar pairando sobre o vidro como se fosse um fio, desencapado. Lá estavam as tortinhas de manteiga dourada, as tortas de maçã com caramelo salgado. A treliça na crosta era exata, minha assinatura, um padrão que passei meses aperfeiçoando enquanto trabalhava em turnos duplos em uma padaria na cidade. Havia Priscila posando em um avental de linho que provavelmente custava mais do que minha conta de luz. Ela estava encostada em sua bancada de mármore de 60 mil reais, sorrindo aquele sorriso perfeito e ensaiado. Tudo estava filtrado. Tudo era falso. Olhei para um close de uma galete de pera. Eu conhecia aquela massa. Conhecia a maneira específica como as bordas eram frisadas. Li a legenda. Finalmente compartilhando minha receita secreta de família. Vovó sempre me ensinou que o segredo está na paciência. Um nó amargo e pesado se formou no meu estômago. Minha mãe, Zuleika, comentou bem embaixo, tão orgulhosa da minha menina. É maravilhoso finalmente ver esse talento reconhecido. Nossa família só investe naqueles que realmente valorizam nossas tradições. As palavras foram um golpe direto. Um anúncio público de que eu havia sido substituída, meu trabalho árduo renomeado e minha existência descartada. Senti a dor familiar na mandíbula de tanto serrá-la. Não joguei o telefone. Não gritei. Apenas memorizei cada pixel do roubo dela. Entrei no apartamento, movendo-me nu, escuro como um fantasma. Não acendi as luzes. Não queria ver o linóleo rachado ou a pilha de contas no balcão. Fui direto para o quarto e caí de joelhos. O chão estava gelado. Alcancei debaixo da cama e puxei o pesado baú de metal. Era uma relíquia da minha vida antiga. Amassado e arranhado, com cheiro de ferro, frio e terra seca. Abri as travas pesadas. Claque, claque. O som foi nítido. Final. Alcancei o interior e puxei um pequeno caderno amarelado. A capa estava manchada de café e gordura. Folheei as páginas. A maioria escrita com uma letra apertada, datada de 5 anos atrás. Lembrei-me de escrever aquelas receitas no meio da noite, sentada em uma cadeira dobrável em um alojamento precário do outro lado do mundo durante a missão de paz. Eu tinha refinado aquelas medidas enquanto o vento sacudia o teto de zinco e o silêncio lá fora parecia uma ameaça. Aquelas não eram apenas receitas, eram minha sobrevivência. Eram as únicas coisas que eu trouxera de volta comigo que pareciam inteiras. E agora Priscila as vendia, como se fossem um hobby que ela aprendera entre as aulas de pilates. Na manhã seguinte, o ar na cidade parecia espesso e cinza. Sentei-me no escritório da Dra. Soraya, no quarto andar de um prédio que cheirava a produto de limpeza industrial e papel velho. As paredes eram de um bege opaco, e o único som era o tic-tac rítmico de um relógio que parecia estar contando os segundos até minha próxima conta vencer. Soraya não me ofereceu café. Não. Perguntou como eu estava. Sentou-se atrás de uma mesa empilhada com pastas pardas e olhou para mim com olhos que eram tão frios quanto uma manhã de julho. Eu gostava disso. Não estava ali por simpatia. Estava ali para um contra-ataque. Coloquei uma pasta preta grossa na mesa dela. O som do papel batendo na madeira foi pesado. Dentro estavam meus cadernos originais, os certificados datados dos cursos de panificação que eu fizera com meu próprio dinheiro e os extratos bancários mostrando cada centavo que gastei em ingredientes e equipamentos nos últimos 2 anos. Alcancei minha bolsa e puxei uma pilha de dinheiro, 5 mil reais. Estava tudo em notas de 50 e 100.
Dinheiro que eu acumulei pulando refeições e usando o mesmo par de botas até que as solas estivessem finas como papel. Empurrei a pilha em direção a ela. Quero bloquear o pedido de marca registrada da cozinha dos Lacerda, eu disse. Minha voz era uma linha reta. E quero uma notificação de interrupção enviada até o final do dia. Ela está usando minha propriedade intelectual e alegando que é um legado familiar. É uma mentira. Soraya não piscou. Contou o dinheiro com a eficiência de uma máquina. Seus dedos longos moviam-se rapidamente, o papel estalando na sala silenciosa. Terei o rascunho. Pronto às 3, disse ela. Não sorriu. Apenas pegou sua caneta. Saí do escritório e entrei no vento cortante da rua. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Patrícia. Era um arquivo de imagem. Abri e, pela primeira vez em muito tempo, minha respiração travou. Era uma captura de tela de um grupo privado. O nome no topo dizia O Comitê de Planejamento. Os membros eram Zuleika, Priscila e meu pai, Otávio. A data nas mensagens era 14 dias antes do almoço de Páscoa. Zuleika, certifique-se de que não haja sacolas de presentes para os filhos da Thalita. Ela precisa sentir o peso de suas escolhas. Se ela quer ser independente, que sustente os filhos sozinha. É assim que ela aprende. Priscila, já peguei as sacolas para os meus 3. Vai ser perfeito. Vai dar o tom para quando eu anunciar meu negócio. Ela não vai poder dizer uma palavra sem parecer a irmã ciumenta. Otávio, se é isso que você acha melhor, Zuleika. Só quero um jantar tranquilo. Meu ritmo cardíaco não acelerou. Ele desacelerou. Ficou profundo e firme. Isso não foi um mal-entendido. Não foi um erro. Foi um ataque coordenado. Eles usaram meus filhos como acessório em sua pequena peça teatral. Antes de avançarmos mais na escuridão, tenho que perguntar uma coisa. Se você já teve um irmão ou um pai que roubou seu crédito suado enquanto você lutava para sobreviver, escreva a palavra sozinho nos comentários. Deixe-me saber que não sou a única que teve que ver as pessoas que deveriam me amar se transformarem em meus piores inimigos. Curta e inscreva-se agora, porque o próximo passo que darei vai mudar tudo para os Lacerda. Olhei para a captura de tela uma última vez, meus olhos queimando. A traição não era mais uma picada, era um mapa. Eu sabia exatamente onde estavam os pontos fracos. Priscila queria ser uma empresária de sucesso? Ótimo. Eu ia dar a ela uma aula magistral de como um verdadeiro dono de negócio lida com um ladrão. Guardei o telefone e senti o ar frio encher meus pulmões. Eu não era mais apenas Thalita Lacerda, a mãe em dificuldades. Eu era a pessoa que eles nunca deveriam ter feito como inimiga. O comitê de planejamento, sussurrei para a calçada vazia. Espero que tenham planejado isso. O depósito da floricultura era uma caixa de concreto que cheirava a terra úmida e fertilizante químico. Patrícia estava perto da porta pesada do refrigerador, de braços cruzados, observando-me com um olhar que era metade piedade e metade medo. Eu não me importava com nenhum dos dois, só me importava com a luz. O brilho fluorescente severo da tela do tablet refletia nos meus olhos, queimando no fundo do meu crânio. Deslizei o dedo, depois deslizei novamente. A luz azul parecia um peso físico. O nome do grupo no topo era o Comitê de Planejamento. Parecia algo de uma reunião de condomínio ou de um bazar beneficente. Não era. Era um registro de intenção de sangue frio. Encarei as marcas de tempo. 10 de março, 12 de março. 14 dias antes de qualquer comida ser preparada. Minha mãe já tinha decidido destruir a alegria dos meus filhos. Zuleika, certifique-se de que não haja sacolas de presentes para os filhos da Thalita. Ela precisa sentir o peso de suas escolhas. Se ela quer bancar a mulher independente, que sustente os filhos sozinha. É assim que ela aprende uma lição. Então veio Priscila. Ela foi quem sugeriu comprar fones de ouvido baratos em quantidade para seus próprios filhos, sabendo que Maia e Tiago estariam sentados bem ali com nada. Chamou isso de eficiência. Eu chamei de um ataque. Priscila, vai dar o tom.
Ela não vai conseguir dizer uma palavra sem parecer a irmã invejosa. Vou anunciar meu negócio logo depois. Ela vai estar atordoada demais para reagir. E Otávio, meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta e depois deixou a esposa me empurrar para o tráfego. Otávio, se é isso que você acha melhor, Zuleika. Só quero um jantar tranquilo. O ar na sala parecia espesso o suficiente para sufocar. Olhei para o texto digital, as letras branco-azuladas dançando na tela. Minha garganta parecia, apertada, uma pressão aguda e ardente, crescendo atrás das minhas costelas. Mas eu a forcei para baixo. Passei anos em alguns dos lugares mais difíceis deste planeta. Lugares onde o vento gritava e a poeira nunca baixava. Eu tinha cicatrizes de estilhaços na panturrilha direita que ficavam roxas quando chovia. Naqueles lugares, trabalhei com pessoas que teriam se jogado na frente de uma bala para me salvar. Não compartilhávamos sangue, mas compartilhávamos um vínculo forjado no escuro. Agora, eu estava em uma floricultura em Minas e a mulher que me dera a luz estava usando as lágrimas do meu filho de 5 anos como uma alavanca para tentar abrir minha conta bancária. Foi fogo amigo, o tipo que dói mais porque você nunca o vê vindo de dentro das suas próprias linhas. Zuleika encerrou a conversa com um pensamento final e afiado. Ela terá que voltar e implorar por dinheiro antes do Natal. Desliguei a tela do tablet. A sala ficou escura. Entreguei o aparelho de volta para Patrícia. Minhas mãos estavam firmes. Minha respiração era lenta e profunda, da mesma forma que eu cronometrava quando estava verificando uma lista de inventário em um armazém, sem lágrimas. Lágrimas eram para pessoas que ainda tinham esperança. Eu já tinha passado da esperança. Agora eu estava no trabalho. Obrigada, Patrícia. Eu disse. Minha voz soava como se pertencesse a outra pessoa, alguém mais velha, mais endurecida. Talita, sinto muito, ela sussurrou, sua voz tremendo. Não, sinta, respondi. Saí pela porta e não olhei para trás. Quando voltei ao meu apartamento, não mudei de roupa, não comi. Sentei-me à pequena mesa no canto da minha sala e abri meu laptop. O ventilador zumbia ruído mecânico baixo que parecia companhia. Comecei a mover os arquivos. Criei 3 pastas separadas na nuvem. Uma para o escritório de marcas e patentes, uma para a advogada, uma para mim. Fiz o upload das capturas de tela que Patrícia enviou. Fiz o upload das fotos dos meus cadernos de panificação originais. Fiz o upload dos recibos das bancadas de mármore branco que eu paguei na casa da Zuleika. Então liguei a impressora. O som do papel alimentando a máquina era um estalo agudo e rítmico. Imprimi todas as 12 páginas do chat em grupo. Não olhei para as palavras enquanto saíam. Não precisava. Elas já estavam gravadas no meu cérebro. Juntei as folhas quentes, alinhei as bordas contra a mesa e pressionei o grampeador de metal pesado. Clac! O som foi final. Era um selo. Abri meu e-mail e anexei os arquivos criptografados. Enderecei para Dra. Soraya. Assunto: evidência adicional para o caso Lacerda. Corpo: a armadilha foi montada 14 dias antes do evento. Aqui está a prova de intenção. Cliquei em enviar. A barra de progresso rastejou pela tela e depois desapareceu. Feito. Pelos 21 dias seguintes, eu sumi. Trabalhei nos fornos às 4 da manhã. Entreguei minhas tortas. Busquei meus filhos na escola. Não atendi o telefone quando o número fixo da casa dos meus pais aparecia no identificador. Não verifiquei o grupo da família. Eu era um fantasma. Estava esperando o cronômetro zerar. Em uma tarde cinzenta de quinta-feira, o silêncio finalmente quebrou. Eu estava sentada à mesa da cozinha, a luz da janela desaparecendo em um tom de hematoma quando meu laptop tocou. Era um e-mail do órgão estadual de marcas e patentes. Abriu. Meus olhos saltaram pelo jargão jurídico até encontrar a linha que importava. O pedido de marca registrada para a Cozinha dos Lacerda foi suspenso devido à disputa de direitos autorais pendente e evidência de uso anterior.
Recostei-me na cadeira. A casa estava quieta. Meus filhos estavam brincando na sala ao lado. Olhei para a tela e senti o primeiro lampejo de algo que não era raiva. Era a sensação da corda sendo esticada. Zuleika e Priscila estavam prestes a descobrir que, quando você planeja uma lição para outra pessoa, é melhor garantir que você conhece o assunto. A rede estava na água. Tudo o que eu precisava fazer era puxar. 10:30 da noite é um horário perigoso nesta cidade. É quando o silêncio fica pesado demais e os segredos começam a apodrecer. Eu estava na cozinha alisando uma nova folha de papel manteiga, garantindo que cada canto estivesse alinhado com a borda do balcão. Era um hábito que eu não conseguia abandonar. Tudo tinha que estar reto, mesmo quando o mundo lá fora estava torto. Então as batidas começaram. Não foi um toque. Foi o som de alguém tentando quebrar um pedaço de madeira com as mãos nuas. Um baque pesado e rítmico que fazia o vidro das janelas chacoalhar nos batentes. Não me apressei. Limpei as mãos no avental, fui até a porta da frente e acendi a luz da varanda. A lâmpada amarela piscou 2 vezes antes de lançar um brilho doentio sobre a varanda. Zuleika estava lá, parada. Seu cabelo, geralmente espraiado em um capacete prateado rígido, estava se desfazendo. Seu rosto era um vermelho manchado e irritado, e mesmo através da quide, madeira grossa, eu podia sentir o cheiro azedo e fermentado do vinho barato de caixa que ela mantinha escondido atrás do sabão em pó. Não abri a porta principal. Apenas destranquei-a de madeira pesada e deixei a tela de proteção trancada entre nós. Fiquei ali, de braços cruzados, minhas costas retas como uma barra de aço. Retire isso, Thalita. Ela sibilou. Sua voz era um arranhão áspero contra o silêncio da rua. Ligue para aquela sua advogada agora mesmo e diga que foi um erro. Você está nos fazendo parecer lixo na frente da cidade inteira. As pessoas na igreja estão fazendo perguntas. Você está envergonhando esta família por causa de uns bolos malditos. Eu não recuei. Observei uma mariposa se batendo contra a luz bruxuleante da varanda. Você escolheu as sacolas de presentes, Zuleika. Eu disse, minha voz baixa, caindo naquele tom profundo e plano que costuma calar as pessoas. Você deixou 2 lugares vazios na sua mesa. Isso não é sobre bolos. É sobre o fato de que você pensou que poderia me asfixiar. Esta é apenas a conta chegando. Ela cambaleou, um passo para trás, os olhos arregalados e vítreos. Tentou mudar de tática, boca tremendo enquanto buscava a rotina de mãe angustiada. Não dei a ela a chance de começar o choro. Segurei a maçaneta da porta pesada e bati com força. O clique da tranca foi a única resposta que ela recebeu. 15 minutos depois, o telefone fixo na parede da cozinha começou a berrar. Não atendi. Observei o carretel da secretária eletrônica girar até que o toque parou. Então começou de novo. Na terceira tentativa, tirei o fone do gancho. Não, disse alô. Thalita. A voz do meu pai veio pelo fio. Ele parecia cansado, desgastado, como um homem que passou 40 anos sendo esvaziado por dentro. Sua mãe está na sala chorando desesperadamente. Minha cabeça está latejando. Apenas pelo amor de Deus, você não pode deixar essa coisa da confeitaria para lá? Dê a ela as receitas. Deixe a Priscila ficar com o nome. Eu só quero um pouco de paz nesta casa. Você quer que eu passe o resto da minha vida lidando com isso? Encostei-me na parede, encarando as marcas de sapatos no chão de linóleo. Uma lembrança me atingiu, nítida e fria. Eu tinha 18 anos, parada na varanda da frente com uma mochila no ombro, pronta para pegar um ônibus que me levaria para longe. Eu estava aterrorizada. Meu estômago estava em nós. Meu pai estava parado, perto da porta, com as mãos nos bolsos. Ele não me abraçou. Não disse que estava orgulhoso ou que sentiria minha falta. Apenas olhou para o chão e sussurrou. Não deixe sua mãe triste enquanto você estiver fora, Thalita. Não quero ouvir reclamações. Mesmo quando eu estava indo para o desconhecido, a única preocupação dele era o volume do barulho na sua própria sala. Ele era um homem que vivia à sombra de um tirano,
porque era mais fácil do que ficar na luz. Otávio, eu disse, minha voz como uma navalha. Priscila é uma ladra. Ela não roubou apenas uma receita. Ela está tentando tirar a comida do prato de Tiago. Maia, e você está me ligando porque sua esposa está fazendo barulho demais. Thalita, ela é sua mãe. Pergunte a si mesmo uma coisa. Pai, eu o cortei. Meu aperto no telefone, aumentando até meus nós dos dedos estalarem. Pergunte a si mesmo por que você ficou sentado assistindo, enquanto ela tratava seus netos como se eles não existissem. Pergunte a si mesmo por que você deixou que ela passasse por cima deles, só para poder terminar seu jantar em paz. Eu só quero que as coisas voltem ao normal, ele murmurou. Não existe normal, eu disse. Existe apenas o que acontece a seguir. Desliguei. Não esperei que ele suspirasse ou desse outra desculpa. Alcancei e puxei o fio da tomada com um puxão seco. A casa ficou silenciosa, verdadeiramente silenciosa. Sem mais toques, sem mais choro pelo fio, caminhei pelo apartamento, verificando as trancas. Verifiquei as crianças. Estavam dormindo. A mão pequena de Tiago fechada em um punho. Maia com o cabelo espalhado no travesseiro. Estavam seguros. Voltei para a cozinha, despejei o resto do meu café morno na pia e observei o líquido marrom girar e sumir. Alcancei o interruptor. Uma por uma, as salas escureceram. Fiquei no meio da sala, deixando meus olhos se ajustarem às sombras. Amanhã de manhã era a feira de produtores locais. Amanhã, Priscila estaria parada em sua barraca luxuosa com seu sorriso falso e meu trabalho roubado. Pensei na pasta preta em cima da minha mesa. Pensei nos recibos e nas capturas de tela. A limpeza das fileiras estava terminada. A casa estava limpa. Agora era hora de trabalhar. Deitei no sofá, totalmente vestida, e fechei os olhos. Não dormi, mas não precisei. Apenas esperei o sol nascer sobre as colinas, sabendo que, quando isso acontecesse, os Lacerda não teriam um único lugar para se esconder. Os mastros de metal da tenda estalaram na neblina antes do amanhecer, um som oco e frio que ecoou pelo estacionamento vazio da feira de produtores de Millfield. Eram 5h45 da manhã. O ar estava denso com o cheiro de asfalto úmido e o aroma amargo de café torrado dos primeiros vendedores. Minha respiração saía em pequenas nuvens cinzas. Minhas mãos, ásperas e calejadas de meses, sovando massa e esfregando panelas industriais, pareciam rígidas no frio cortante. Eu não me importava. A picada física me mantinha alerta. Trabalhei com um ritmo constante e silencioso. Cada estaca foi cravada no chão com um único golpe pesado. Cada caixa foi empilhada exatamente onde deveria estar. Barraca 14, meu lugar. Eu passei 6 meses comendo sopa enlatada e usando a mesma camisa de flanela surrada, só para pagar o aluguel deste quadrado de 12 metros de pavimento e o forno industrial que zumbia na minha cozinha comercial. Para qualquer outra pessoa, era apenas uma banca. Para mim, era a colina onde eu ia lutar. No centro da minha mesa, coloquei uma pequena placa feita à mão. Era o trabalho de Maia. Um monte de flores tortas e as palavras doces Lacerda escritas em giz de cera, roxo trêmulo. Alisei as bordas da toalha branca até que o tecido estivesse esticado e liso, sem rugas, sem erros. Fiquei parada e esperei, de braços cruzados sobre o peito, observando o sol começar a rastejar pelo horizonte. Às 8h da manhã, o silêncio se foi. O local era um enxame de barulho. O barulho de portas de caminhonetes, gritos de vendedores, cheiro de fumaça de diesel. Então eu vi. Um SUV branco brilhante parou junto à calçada, estacionando metade em cima dela como se as regras não se aplicassem a ele. Priscila saltou. Usava um casaco de grife e botas que nunca viram um dia de trabalho real. Seu marido, Bruno, vinha atrás dela, o rosto vermelho pelo esforço de carregar caixas de plástico pesadas. Eles se instalaram a 15 metros de distância. Observei Priscila dirigi-lo como uma diretora de palco. Em 20 minutos, um enorme banner de vinil foi desenrolado. Cozinha dos Lacerda gritava em letras douradas, cursivas.
Era chamativo, era caro, era uma mentira. Então meus pais chegaram, Zuleika e Otávio. Minha mãe não olhou para o meu lado nem uma vez. Marchou direto para a barraca da Priscila, ajustando a exibição das tortas. Minhas tortas, com um sorriso maternal orgulhoso. Otávio a seguiu, entregando panfletos aos vizinhos que passavam, rindo e apertando mãos. Eles estavam interpretando o papel da família perfeita e solidária. Moviam-se pela multidão, suas vozes altas e alegres, agindo como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas uma, estranha na barraca 14 que não pertencia ao lugar. O desprezo era um peso frio no meu estômago, mas não deixei transparecer. Não me movi. Não gritei. Fiquei atrás do meu balcão e vendi meus pães e minhas tortas para os poucos clientes habituais que ainda ousavam me olhar nos olhos. Senti os olhares. Ouvi os sussurros das senhoras da igreja. Que pena, murmuravam, olhando da exibição cintilante da Priscila para a minha banca simples e silenciosa. Às 11h00 da manhã, a feira estava no auge. O calor subia do asfalto e a multidão era densa. Priscila, encorajada pela longa fila em sua barraca, decidiu que era hora de uma volta de vitória. Caminhou até mim, de braços cruzados, um olhar presunçoso e condescendente no rosto. Parou bem na frente da minha mesa, seus olhos examinando o desenho de Maia com um olhar de puro nojo. Ela se inclinou, sua voz um sussurro baixo e áspero que mal se ouvia acima do barulho da multidão. Retire a queixa, Thalita, disse ela, os olhos frios. Bruno já colocou os advogados dele de prontidão. Você está apenas parecendo desesperada. Ninguém aqui quer comprar de uma irmã amarga e invejosa. Apenas vá, embora antes de se fazer de boba ainda mais, eu não respondi. Não pisquei. Podia sentir os olhos dos clientes ao nosso redor, voltando-se para nós. Estavam esperando pela explosão. Estavam esperando que eu gritasse, chorasse, que cumprisse a imagem que Zuleika vinha pintando de mim há meses. Não dei a eles essa satisfação. Movi-me lentamente. Alcancei debaixo da mesa e peguei a alça da minha velha mochila desbotada. O zíper deu um som metálico agudo quando o abri. Meu ritmo cardíaco permaneceu plano, profundo e firme. Eu não sentia mais raiva. Sentia-me como um juiz prestes a ler um veredito. Puxei a pasta preta. Era pesada, cheia de 12 páginas de evidências, impressas em cores, e o caderno original manchado de óleo do meu tempo fora. Coloquei-a sobre a madeira bruta da mesa. Bum! O som foi pesado. Foi final. As pessoas na fila ficaram em silêncio. O sorriso de Priscila não desapareceu, mas seus olhos piscaram para a pasta. Ela ainda não sabia o que havia dentro. Achava que era uma briga sobre sentimentos. Não percebeu que eu trouxera os recibos. Se você já teve que ficar no frio e ver um membro da família levar o crédito pelo seu suor e lágrimas, preciso que você escreva a palavra verdade nos comentários agora mesmo. Apoie esta jornada curtindo e inscrevendo-se, porque o que acontece quando eu virar esta primeira página vai despedaçar a cozinha dos Lacerda peça por peça. Mantive minha mão espalmada sobre a capa da pasta. Olhei Priscila diretamente nos olhos e, pela primeira vez no dia, deixei um pequeno sorriso frio tocar meus lábios. Você quer falar sobre advogados, Priscila? Eu, disse, minha voz cortando o barulho como uma lâmina. Então vamos falar sobre a lei. Abri a capa. O rosto da Priscila não apenas empalideceu, ficou cinza. O palco estava montado. A multidão estava observando. E para os Lacerda, o show tinha finalmente acabado. A pasta preta repousava sobre a mesa de cedro como um peso de chumbo. A multidão na feira não se movia. O ar estava denso com o cheiro de pêssegos maduros e o odor de óleo quente de uma barraca de pastéis próxima. Priscila ficou paralisada. Seu avental de linho caro, aquele sem uma única mancha de farinha, parecia absurdo sob o sol forte. Ela tentou rir, um som alto e quebradiço que morreu no fundo de sua garganta quando viu o olhar nos meus olhos. Você quer falar sobre os advogados do Bruno, Priscila? Eu disse. Minha voz era um arranhão seco e plano. Vamos começar com isso.
Virei a primeira página. Não, fiz isso gentilmente. O papel estalou no silêncio. Um som como um galho seco, se quebrando. Bate minha mão sobre um documento protegido por um plástico. Era minha licença comercial para Doces Lacerda. A data no topo era clara, impressa, em negrito, em tinta preta intransigente. 23 meses atrás. Olhe a data, eu disse, inclinando-me para a frente. Eu conseguia sentir o cheiro do perfume caro dela, algo floral e enjoativo que não pertencia a um estacionamento empoeirado. E olhe o selo estadual. Isso foi registrado antes mesmo de você comprar aquela bancada de mármore onde gosta de posar. Eu tenho pago impostos e seguros sobre essas receitas, enquanto você ainda estava tentando descobrir como pré-aquecer um forno. O rosto de Priscila não ficou apenas pálido, ficou da cor de uma parede úmida. Seus olhos dardejavam para a multidão, procurando uma saída, mas a fila de clientes permanecia imóvel. Eles não estavam mais lá pelas tortas. Estavam lá pela autópsia. Virei a página seguinte. Esta era uma folha do meu velho caderno, amarelado. Estava manchada com gordura e um anel de café circular de uma caneca que usei anos atrás. No fundo, havia uma assinatura em tinta azul bagunçada. Aquele é o instrutor-chefe da Escola Técnica de Gastronomia. Eu disse, meu dedo batendo na assinatura. Aquele é o homem que realmente me ensinou a laminar massas enquanto eu trabalhava em turnos de 12 horas em um armazém só para pagar mensalidade. Está datado de 3 anos atrás. É a certificação para a mesma massa que você está vendendo ali por R$ 50 a unidade. Alcancei o bolso lateral da pasta e puxei uma foto impressa colorida. Era uma captura de tela do post de Priscila no Instagram de 2 dias atrás. Ela parecia linda, segurando um rolo de massa polvilhado com farinha, como se fosse um acessório. Comecei a ler sua legenda em voz alta, minha voz firme e alta o suficiente para alcançar o fundo da fila, finalmente compartilhando minha receita secreta de família. Vovó sempre me ensinou que o segredo está na paciência. Parei. Olhei para Priscila. Sua mandíbula estava tensa, seus dentes arreganhados em uma careta feia e silenciosa. A vovó faleceu quando você tinha 12 anos, Priscila, eu disse. Ela nunca teve uma batedeira industrial, nunca fez um caramelo salgado na vida. Este caderno, este trabalho, isso é meu. E toda vez que você dizia às pessoas que era um legado de família, você não estava apenas mentindo para elas. Você estava roubando de mim. Estava pegando meu suor e chamando de seu. Talita, pare com isso. A voz veio de trás da Priscila. Zuleika empurrou a multidão, seu rosto retorcido em uma máscara de preocupação ensaiada. Ela esticou o braço para a pasta, seus dedos arranhando a borda da mesa. Você está fazendo um escândalo, Zuleika sibilou, sua voz um chocalho baixo e tóxico. Pense no seu pai. Pense nos vizinhos. Apenas guarde isso e podemos ir para casa e conversar como adultos. Você está agindo como uma criança por causa de uma papelada boba. Eu não me movi, nem olhei para ela. Apenas apoiei meu peso sobre a pasta, prendendo-a na mesa para que ela não pudesse movê-la. A porta está fechada, Zuleika, eu disse. Não levantei a voz. Não precisei. A autoridade no meu tom era uma parede que ela não podia escalar. Você teve 14 dias antes do almoço de Páscoa para falar comigo como uma adulta. Você escolheu planejar uma lição. Este é o exame e até agora todos estão reprovando. Vi Bruno então, o marido da Priscila. Ele estava parado perto do fundo da barraca deles, as mãos enfiadas nos bolsos de sua camisa polo cara. Ele era o dentista. Gostava das coisas limpas. Gostava das coisas ordenadas. Ele pagara pelos banners de vinil branco e pelas caixas chiques que Priscila usava para vender meu trabalho. Ele caminhou para a frente, a testa franzida enquanto olhava para a licença comercial e os certificados da escola. Olhou para as datas. Depois olhou para o caderno manchado de gordura. Olhou para a esposa, cuja boca abria e fechava como um peixe fora d'água. Ele era um homem que entendia de contratos.
Entendia um mau investimento quando via um. Bruno não disse uma palavra. Não a defendeu. Não ligou para seus advogados. Olhou para a pasta e, depois de volta para a barraca chamativa e falsa que financiara. Lentamente, deu 2 passos longos para trás. Caminhou até a borda do asfalto e ficou olhando para o chão. O sistema de suporte havia sumido. O dinheiro saiu da sala. Priscila estava parada sozinha no meio de uma multidão que começava a sussurrar. Eu não sentia a onda de calor que pensei que sentiria. Apenas me senti fria, eficiente. Alcancei o canto da última página da pasta. A multidão prendeu a respiração. O sol estava alto agora, lançando sombras curtas e brutais pelo local. Eu não terminei, eu disse, minha voz cortando os murmúrios. Virei a página. Esta não. Era uma licença comercial. Era uma receita. Era uma única folha de papel com uma lista de datas e valores em reais. Olhei Zuleika diretamente nos olhos. Agora, eu disse, vamos falar sobre a reforma da cozinha que você me fez pagar enquanto dizia a todos que eu era um fracasso. Mantive minha mão espalmada sobre papel. O silêncio foi absoluto. Os Lacerda não estavam apenas perdendo um negócio. Estavam perdendo a única coisa que importava para eles. A mentira em que viveram por 30 anos. Eu não desviei o olhar. Apenas esperei que ela percebesse que a conta tinha finalmente vencido. A última página da pasta não parecia grande coisa. Era apenas papel e tinta, impressos em cores em uma jato de tinta barata. Mas quando a virei, o ar na feira pareceu sumir. A conversa da multidão, o cheiro de cebola grelhada, o som distante de uma banda, tudo ficou plano. Mantive minha mão pressionada na página. Minha palma sentiu o leve calor do papel aquecido pelo sol. Olhei para minha mãe. Zuleika estava encarando a impressão, seus olhos piscando como uma lâmpada morrendo. Isso é de 14 dias antes da Páscoa, eu disse. Minha voz não, era alta, mas carregava. Era o tipo de voz que faz as pessoas pararem onde estão. O comitê de planejamento. Foi assim que vocês chamaram o grupo no WhatsApp, certo? Não esperei por uma resposta. Comecei a ler. Priscila. Já. Peguei os fones de ouvido em quantidade para os meus 3. Vai ser perfeito. Dar. O tom cedo. Thalita não vai conseguir dizer uma palavra sem parecer a irmã ciumenta. Fiz uma pausa. Uma mulher em um vestido floral a meio metro de distância arquejou, levando a mão à boca. Virei a pasta levemente para que as pessoas na frente da fila pudessem ver as capturas de tela com marca de tempo. Zuleika. Certifique-se de que não haja sacolas de presentes para os filhos da Thalita. Ela precisa sentir o peso de suas escolhas. Se ela quer ser independente, que sustente os filhos sozinha. É assim que ela aprende uma lição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Era o tipo de silêncio que costuma preceder uma tempestade. Olhei para meu pai, Otávio. Ele estava parado 1 metro atrás da minha mãe. As mãos enfiadas tão profundamente nos bolsos que seus ombros estavam curvados. Ele não olhava para mim, não olhava para a multidão. Apenas encarava uma rachadura no asfalto, o rosto de um cinza pálido e ceroso. Ele tinha visto aquelas mensagens. Estivera naquele chat. Observara sua esposa planejar o assalto emocional contra uma criança de 5 anos e uma de 8 anos, e ficara quieto apenas para evitar uma dor de cabeça. Senti um nó frio e duro de desprezo apertar meu peito. Ele não era apenas um espectador. Ele fora quem segurou a porta aberta enquanto o ladrão entrava. Uma lição. Sussurrei, a palavra com gosto de cobre na minha boca. Você queria dar uma lição para o Tiago e para a Maia. Queria usar as lágrimas deles para ver se conseguia me fazer rastejar. Você não se importava com as tortas. Não se importava com o negócio. Você só queria me ver quebrada. Zuleika finalmente explodiu. A máscara da boa avó cristã não apenas escorregou. Ela se despedaçou. Seu rosto se contorceu, sua boca tornando-se uma linha fina e serrilhada. Ela deu um passo à frente, seus saltos estalando agudamente no asfalto. Tudo isso, todo esse drama não teria acontecido se você tivesse apenas vindo para casa no Natal. Ela sibilou. Sua voz era fina,
vibrando com uma energia desesperada e feia. Se você não fosse tão teimosa, se tivesse apenas pedido desculpas por estragar o almoço de Páscoa, poderíamos ter sido uma família novamente. Você é quem está fazendo isso, Thalita. Você é quem está arrastando nossos assuntos privados para a lama. Era o movimento clássico. A mudança de foco, o rastejo da culpa. Mesmo com a evidência encarando-a de frente, ela tentava encontrar uma maneira de me tornar a vilã da sua história. Fechei a pasta com força. O som foi como um tiro. Bum. Você não entende. Zuleika, eu disse. Minha voz caindo uma oitava, tornando-se fria como pedra. Não há casa para onde voltar. E quanto aos meus filhos, você não menciona o nome deles. Você não olha para eles. Você está oficialmente fora da vida deles. Você nunca mais tocará neles. Antes que ela pudesse gritar de volta, uma sombra caiu sobre a mesa. Um homem com uma camisa polo caqui com o emblema da administração da feira no peito entrou no espaço entre nós. Tinha um walkie-talkie preso ao cinto que estava chiando com estática, um som elétrico áspero que cortou a tensão. Ele olhou para a pasta, depois para a barraca chamativa da cozinha dos Lacerda, depois de volta para mim. Thalita, ele perguntou. Eu o conhecia. Era um cara local. Trabalhou na construção antes de pegar esse emprego. Ele sabia o que era um dia de trabalho duro. A papelada está na primeira página, Mauro, eu disse. Disputa de marca e evidência de roubo. Eles estão vendendo minhas receitas registradas sob um nome fraudulento. Mauro não precisou ouvir mais nada. Virou-se para Priscila, que estava parada atrás de seu balcão, as mãos tremendo tanto que ela teve que agarrar a borda da madeira. Temos uma política de tolerância zero para esse tipo de coisa. Priscila, Mauro disse, sua voz alta o suficiente para toda a fileira ouvir. Eu vi os e-mails do escritório estadual. Você está violando o estatuto da feira. Precisa arrumar tudo e sair agora mesmo. O rosto de Priscila foi do cinza para um branco doentio. Você não pode fazer isso. Meu marido. Eu não me importo. Com seu marido, Mauro interrompeu. Ele tocou no walkie-talkie. Preciso de 2 caras na banca 12 para uma remoção. Tragam os carrinhos de carga. Estamos limpando o lote. Os 20 minutos seguintes foram um desastre em câmera lenta. A multidão ficou para assistir. Assistiram enquanto Bruno, o marido de Priscila, ia embora sem dizer uma única palavra a ela. Seu rosto uma máscara de puro constrangimento enquanto se dirigia ao seu SUV. Assistiram enquanto Priscila e Zuleika tinham que se apressar para derrubar o enorme banner dourado. Os mastros de metal chocalhavam e batiam contra o asfalto. Um som caótico e desesperado. Cada vez que um mastro atingia o chão, parecia que outro pedaço da vida falsa delas estava se quebrando. Otávio ficou ali como um fantasma, eventualmente ajudando-as a jogar as caixas de tortas roubadas na traseira do carro. Elas não pareciam mais a família perfeita. Pareciam pessoas que tinham sido pegas em flagrante em um quarto escuro. Enquanto o SUV branco se afastava, os pneus cantando levemente no asfalto, quente, uma calma estranha se instalou sobre a barraca 14. Fiquei atrás da minha, mesa de madeira simples. A placa de giz roxo da Maia ainda estava lá, bem no centro. A fila de clientes começou a se mover, mas eles não estavam indo para o espaço vazio onde Priscila estivera. Estavam vindo para mim. Um por um, aproximaram-se. Não pediram amostras, não pediram receitas. Apenas compraram o que estava na mesa. Patrícia veio de sua banca de flores, com os olhos úmidos. Não disse nada. Apenas apertou minha mão. Sua palma estava quente e sólida. A batalha terminara. O campo estava limpo, mas, enquanto eu olhava para o lugar onde meus pais estiveram, não me senti uma vencedora. Apenas me senti como uma mulher que finalmente parou de carregar a bagagem de outra pessoa. Alcancei, endireitei a pilha de guardanapos no meu balcão. Quadrado, ordenado, feito. O volante parecia um peso de chumbo em minhas mãos. As estradas secundárias de Minas foram engolidas por uma neblina congelante que se agarrava ao para-brisa como lã molhada. 80 km/h.
O zumbido baixo e constante dos pneus no asfalto era a única coisa que me mantinha alerta. No banco de trás, Tiago e Maia estavam recostados um no outro, sua respiração suave e rítmica no escuro. Olhei para eles no espelho retrovisor, seus rostos pequenos iluminados pelo brilho verde do painel. Eles não sabiam da pasta preta, não sabiam da cena na feira ou da maneira como a multidão assistira ao império de sua tia desabar em uma pilha de vinil barato e mentiras. Eles apenas sabiam que estavam seguros. Sabiam que, pela primeira vez em semanas, meus ombros não estavam colados nas minhas orelhas. A adrenalina tinha ido embora. Em seu lugar, havia uma exaustão profunda que fazia minha medula parecer areia molhada. Estacionei o carro no pátio de brita do meu condomínio, as pedras estalando sob os pneus com um som agudo e solitário. O motor estalava enquanto esfriava, um clique metálico no ar frio da noite. Movia-me com uma precisão pesada e lenta. Carreguei Tiago primeiro, sua cabeça um peso morno e morto no meu ombro. Depois, Maia. Coloquei-os em suas camas, alisando os cobertores e alinhando os travesseiros com a mesma exatidão extrema que usava para minhas massas de torta. Sem rugas, tudo em seu lugar. Fiquei na porta do quarto deles por um longo minuto, observando-o subir e descer de seus peitos. Eu não estava apenas guardando o sono deles. Estava guardando a linha que eu tinha traçado na terra. Fui para a cozinha e não acendi a luz. O único brilho vinha do poste de luz lá, fora, lançando longas sombras esqueléticas pelo linóleo. Sentei-me à pequena mesa e ouvi a geladeira. Tinha um zumbido baixo e rítmico, uma vibração mecânica que parecia a única companhia que me restava. Alcancei meu telefone. Estava virado para baixo no balcão de fórmica, vibrando como um inseto preso contra a superfície dura. BZ, 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 BZ. Peguei-o. 31 notificações. O grupo da família era um cemitério digital. Percorri-as lentamente, meu polegar movendo-se com um destacamento mecânico frio. Eu não sentia mais a picada. Apenas um senso, monótono de reconhecimento, como olhar para uma conta antiga que você já pagou. As mensagens da Priscila vinham em um fluxo irregular e frenético. Você arruinou minha vida. Bruno está dormindo no quarto de hóspedes. Você acha que é melhor que a gente porque foi embora e brincou de heroína. Você é uma traidora, Thalita. Humilhou a mamãe na frente de toda a cidade. Espero que esteja feliz com sua vitoriazinha. Depois Zuleika, a mestre do rastejo da culpa. Estou aqui sentada no escuro, chorando, Thalita. Minha pressão está nas alturas. Como pôde me envergonhar? Assim? Depois de tudo que fiz por você, depois de deixar você voltar para esta casa, você tem um coração de pedra. Espero que consiga dormir esta noite sabendo o que fez com a saúde da sua mãe. Você sempre foi a difícil. E, finalmente, Otávio, o elo fraco. O homem que assistia o mundo queimar desde que tivesse uma poltrona confortável para sentar. Thalita, por favor. Sua mãe está inconsolável. Apenas ligue e diga que sente muito. Eu sei que a Priscila cometeu um erro, mas temos que ficar juntos. Sinto muito que tenha chegado a este ponto. Apenas faça isso parar. Encarei a tela até que a luz azul queimasse minhas retinas. Por anos, eu persegui um fantasma. Achei que, se trabalhasse mais, se voltasse com um emprego estável e uma vida limpa, eles finalmente me veriam. Achei que meu valor era algo que eu tinha que provar a eles, como uma dívida que eu nunca terminava de pagar. Lembrei-me das noites que passei encarando o teto em alojamentos precários do outro lado do mundo, dizendo a mim mesma que o nome Lacerda significava algo. Achei que eles me odiavam porque eu era um fracasso. Eu estava errada. Eles não me odiavam porque eu era um fracasso. Odiavam-me porque eu me recusava a ser um enfeite em sua casa perfeita e falsa. Odiavam-me porque eu era um espelho que mostrava exatamente o que eles eram. Ladrões, covardes e atores. Eles não queriam uma filha, queriam uma escrava. E no momento em que me levantei, tentaram quebrar minhas pernas. Meus dedos não tremeram quando toquei na caixa de texto. Digitei uma única linha.
sem pontos de exclamação, sem explicações longas, apenas uma finalidade que parecia pedra. Eu cansei de ser o fantasma na casa de vocês. Não entrem em contato comigo ou com meus filhos novamente. Acabou. Não esperei por uma resposta. Apertei o botão para sair do grupo. A tela piscou uma vez e o comitê de planejamento desapareceu da minha lista. Fui ao contato da Priscila. Bloqueada. Fui ao da Zuleika. Bloqueada. Movi-me para o número do Otávio. Olhei para o nome dele por um longo tempo. Lembrei-me dele parado naquela varanda, quando eu tinha 18 anos, dizendo-me para não deixar a mãe triste. Ele ainda era o mesmo homem, um espectador que veria seu próprio sangue se afogar se os respingos incomodassem os nervos de sua esposa. Não o bloqueei. Queria que as plorde chamadas dele passassem. Queria que ele ouvisse o toque vazio e oco, repetidamente até que o silêncio finalmente lhe dissesse o que ele já sabia, que eu tinha ido embora, que o lugar à mesa estava vazio para sempre. Joguei o telefone no sofá. Atingiu a almofada com um baque suave, insignificante. Caminhei até a janela e olhei para a rua. A neblina estava subindo. O bairro estava quieto. Não havia sirenes, nem gritos, nem batidas de mastros de metal no asfalto. Apenas a noite fria e honesta de Minas. Senti uma estranha leveza oca no peito, como se uma febre finalmente tivesse baixado. Fui para o quarto e deitei totalmente vestida. Não coloquei despertador. Pela primeira vez na vida, não havia nada pelo que acordar, exceto amanhã. A casa estava calma, o ar estava limpo, as raízes estavam cortadas e, pela primeira vez, eu sentia que podia realmente respirar. Amanhã viria e, pela primeira vez, eu não estaria olhando por cima do ombro. Fechei os olhos e deixei o silêncio me levar. Foi a melhor coisa que ouvi em anos. O sol de maio não tinha os dentes do inverno. Era suave, puxando o cheiro úmido da primavera do solo mineiro. Fiquei na minha cozinha, a janela aberta apenas o suficiente para ouvir a vizinhança ganhando vida. Sem batidas na porta, sem telefone berrando, apenas o zumbido baixo e constante da geladeira e o som de um cortador de grama distante. Olhei para a mesa de mogno. Estava coberta com pilhas de faturas, extratos bancários e um envelope grosso e pesado com um selo dourado do Escritório Estadual de Marcas e Patentes. Eu não precisava de uma calculadora para saber os números. As vendas dos doces Lacerda subiram 200% em 4 meses. As contas falsas da cozinha dos Lacerda nas redes sociais tinham sido varridas da internet, sumiram como fumaça em vento forte. Segurei o certificado de marca registrada em minhas mãos. Meu polegar traçou a tinta em relevo do meu próprio nome. Não foi um presente, não foi uma herança. Foi um recibo de cada hora que passei de pé até meu tornozelo inchar e de cada refeição que pulei para comprar um saco de farinha de alta qualidade. Era meu. Coloquei o papel sobre a mesa e virei-me para o fogão. O ar no apartamento estava denso com o cheiro de alecrim e frango assado. Era maio, mas o cardápio era diferente. Eu o chamei de o novo almoço de gratidão. Movi-me pela cozinha, com uma eficiência silenciosa e aguda. Não me apressei. Dobrei os guardanapos de linho em quadrados exatos, alinhando-os com a borda dos pratos. Verifiquei o forno. O frango estava dourado, a pele borbulhando com a gordura. Tirei-o e coloquei-o no balcão. O som do metal quente assentando foi um pequeno estalo, satisfatório. A campainha tocou exatamente às 14h. Não foi um baque frenético, foi um toque, educado e constante. Abri a porta e encontrei Patrícia e seu marido, Daniel. Eles não traziam segundas intenções ou perguntas capciosas. Patrícia segurava uma tigela de salada de maionese embrulhada em papel alumínio, seu rosto vincado em um sorriso genuíno. Daniel trazia um fardo de cerveja local debaixo do braço. O cheiro aqui está um sonho, Thalita, disse Daniel, entrando no linóleo. A mesa está quase pronta, respondi. Peguei a salada da Patrícia. A mão dela tocou a minha, quente, sólida e real. Não falamos sobre os Lacerda. Não mencionamos o SUV branco
ou a casa vazia e silenciosa do outro lado da cidade. Falamos sobre o clima e sobre o novo forno comercial que eu estava de olho para a loja. Patrícia riu, um som alto e honesto que encheu os cantos da sala onde os fantasmas costumavam se esconder. Fui à mesa para o toque final. Abri uma gaveta e puxei 2 sacolas. Não eram de papel pardo ou plástico barato. Eram de papel prata brilhante sob as luzes da cozinha, amarradas com fitas brancas grossas e impecáveis. Coloquei-as exatamente onde Maia e Tiago iriam se sentar em março passado. Aqueles lugares tinham sido um buraco no mundo. Tinham sido uma declaração do meu fracasso. Hoje eram o centro da sala. O jantar está pronto, chamei. Tiago e Maia vieram correndo do quarto, suas meias deslizando no chão de madeira. Pararam à mesa, os olhos arregalados ao verem o banquete. O olhar de Tiago travou nas sacolas prateadas. Ele olhou para mim, o rosto uma mistura de confusão e esperança. Isso é para a gente, mamãe? Ele perguntou, a voz pequena. Mas nem é feriado. Sentei-me e puxei-o para perto. Passei a mão no cabelo dele, sentindo o calor de sua cabeça contra minha palma. Olhei para Maia, que já estava alcançando a fita prateada. Eu não sentia mais o aperto no peito. Não sentia a necessidade de olhar por cima do ombro. O ciclo fora quebrado. A corrente fora arrebentada. Tudo o que é bom nesta mesa é de vocês, Tiago, eu disse. Minha voz era firme, uma promessa esculpida em pedra. Sempre será de vocês. Vocês não precisam conquistar isso. Não precisam implorar por isso. Vocês só precisam estar aqui. Ele sorriu e começou a rasgar o papel prata. O som do papel amassando era alto, brilhante. Maia riu, segurando um novo par de fones de ouvido, dos bons, daqueles que eu economizei por 3 semanas para comprar. Eles não olharam para trás, não perguntaram sobre a vovó ou sobre a tia Priscila. Estavam ocupados demais vivendo na casa que eu construí para eles. Olhei para Patrícia e Daniel. Já estavam servindo seus pratos, passando o molho e os pãezinhos. Esta era a família que eu escolhera. Aqueles que ficaram no frio, comigo. Aqueles que não compartilhavam meu sangue, mas compartilhavam meu peso. Peguei meu garfo e senti o metal frio na mão. Olhei para a parede vazia onde o telefone costumava ficar, o fio agora removido há muito tempo. O silêncio não era mais uma ameaça, era uma vitória. Dei uma mordida no frango, o alecrim e o sal atingindo minha língua. Tinha gosto de verdade. Recostei-me na cadeira e observei meus filhos brincando com seus presentes. O sol estava começando a baixar, lançando uma longa luz dourada pelo chão. Eu não precisava de mais nada. A conta estava paga. A dívida estava liquidada. Os Lacerda eram uma memória. E eu estava finalmente em casa. Alcancei e apertei o nó do meu próprio guardanapo uma última vez. Quadrado. Perfeito. Finalizado.